Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos conhecer um pouco sobre as respostas imunes inata e também sobre a resposta imune adaptativa. Essa é a primeira aula da seção do sistema imunológico, espero que vocês aproveitem. Até aqui você tem que ter a compreensão de que todos os organismos vivos podem ser alvos de outros tipos de agentes que podem causar danos celulares. Desde um organismo unicelular, como uma bactéria, por exemplo, ou até mesmo um organismo mais complexo, como um fungo, ou até mesmo como um vertebrado, uma onça ou até mesmo um ser humano. Eles são alvos todos os dias de uma série de infecções recorrentes. Esses organismos, denominados de patógenos, podem lesar células e também ocasionar doenças. Em alguns casos, esses organismos eles podem não resistir, sucumbindo, portanto, à morte. É importante a gente ressaltar que mesmo as bactérias apresentam estruturas que protegem de infecções virais. Essas bactérias apresentam um conjunto de proteínas citoplasmáticas, denominadas de fatores de restrição, que inibem e bloqueiam, portanto, a multiplicação do vírus dentro do seu citoplasma. Já em invertebrados, como moluscos e artrópodes, por exemplo, esses animais eles contam com um conjunto de estratégias, desde a produção de muco, que impede a entrada do micro-organismo para o seu interior, como também a produção de diversos tipos de produtos tóxicos que inviabiliza a infecção. Além disso, fatores de restrição também são produzidos a nível intracelular, que bloqueia a replicação de patógenos no seu interior. Já os vertebrados, eles também contam com um sistema de resposta imunológica inata e um sistema mais aperfeiçoado de defesa que nós chamamos de resposta imune adaptativa. Primeiramente, a resposta imune inata, ela age sobre um determinado tipo de patógeno e, se necessário, ela recruta a resposta imune adaptativa. E, nesse caso, ambas vão atuar na defesa contra o patógeno. Importante que você já considere que as respostas imunes inatas, elas são reações gerais do nosso corpo que podem envolver quase todas as células do organismo contra um determinado patógeno, enquanto que as reações de resposta imune adaptativa são altamente especializadas e altamente elaboradas e contam com um conjunto de células do sangue denominadas de leucócitos. Os leucócitos que participam desse tipo de resposta bem mais aperfeiçoada, nós chamamos de linfócitos, e esses linfócitos podem ser linfócitos T ou os linfócitos B. Os linfócitos B são os produtores de anticorpos, que são um conjunto de proteínas que tem a funcionalidade de se ligar a um determinado tipo de patógeno, a um tipo de proteína específica que está localizada na superfície do patógeno. Nós vamos ver isso depois. E, além disso, os linfócitos T, que podem matar células infectadas ou matar patógenos invasores. E, além disso, esses linfócitos T também podem ajudar na resposta imune adaptativa, produzindo um conjunto de proteínas que sinalizam e intensifica mais ainda a resposta imune celular. Você deve estar se questionando como é que o sistema imunológico ele consegue reconhecer e diferenciar um patógeno das células que pertencem ao seu organismo. Ao longo da evolução, o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo nos vertebrados, eles desenvolveram uma série de estratégias que permitem identificar determinados tipos de padrões que estão presentes nos organismos patogênicos ou prejudiciais e distingui-los dos padrões que estão presentes no hospedeiro. O sistema imune inato ele conta com uma série de proteínas que tentam não só destruir, mas também reconhecer esses determinados patógenos e distinguir das células que estão presentes dentro do organismo, enquanto que o sistema imune adaptativo emprega mecanismos genéticos para produzir uma série de proteínas específicas, além disso, receptores de célula T e B e uma infinidade de anticorpos. Esse tipo de estratégia permite que o sistema imune reconheça qualquer tipo de patógeno que entre em contato com o hospedeiro e possa, portanto, destruí-lo. Entretanto, isso requer também que o sistema imune não reconheça moléculas próprias como sendo ofensivas e aprenda a não reagir em relação às moléculas estranhas inofensivas. Uma coisa interessante que você já pode começar a caracterizar em relação ao tempo de resposta imunológica inato adaptativa é que você precisa entender que a resposta imune adaptativa ela inicia-se lentamente após entrar em contato com um patógeno invasor. Isso porque os linfócitos T e os linfócitos B, inicialmente específicos, são poucos para agir contra aquele patógeno. Então eles devem ser ativados
ir para os órgãos linfóides secundários, se multiplicar intensamente, formando um exército de clones específicos que irão destruir o patógeno ou até mesmo neutralizá-lo com a ação dos anticorpos. Por outro lado, uma única bactéria que se reproduz a cada 1 hora pode produzir 20 milhões de outras bactérias no corpo de um organismo multicelular. Para combater a proliferação dessas bactérias, nas primeiras horas críticas de infecção, o corpo reage com um sistema imunológico inato. Nessa aula você compreenderá o que é o sistema imunológico inato e no próximo vídeo dessa sessão de imunologia você compreenderá o sistema imunológico adaptativo. A imunidade inata consiste em um conjunto de tipos celulares que estão presentes tanto no sangue como também nos tecidos, que tentam impedir a entrada de micro-organismos invasores. E além disso, ela será responsável por controlar a infecção antes que a imunidade adaptativa ela se estabeleça. Agora nós vamos começar a entender como que o sistema imunológico inato ele atua como a primeira linha de defesa contra a entrada de micro-organismos invasores. Nos vertebrados, o primeiro contato que um micro-organismo tem ao entrar em contato com um organismo multicelular são os epitélios. Os epitélios que estão presentes na pele, além disso, ao longo de todo o trato gastrointestinal, nas vias respiratórias, no trato urinário e também no sistema reprodutor. As junções compactas entre as células epiteliais fazem com que esse tipo de tecido funcione como uma barreira que impeça a entrada de patógenos invasores. As próprias células epiteliais da epiderme, elas são queratinizadas e funcionam formando uma espessa barreira física. Além disso, as glândulas sebáceas produzem uma série de substâncias como os ácidos graxos e também um ácido lático que inibem o crescimento bacteriano. Além disso, em vertebrados e também em algumas plantas, já foram verificadas que algumas células que estão presentes na epiderme secretam um conjunto de substâncias que coletivamente nós chamamos de defensinas. Essas defensinas elas atuam sobre a superfície dos patógenos, destruindo a sua membrana plasmática. Além disso, no sistema digestório e também no sistema respiratório, o epitélio dos órgãos que o compõem produzem uma grande quantidade de muco que impede a adesão de micro-organismos e até mesmo o próprio HCl, que é produzido na parede estomacal, também consegue inativar ou até mesmo destruir uma grande quantidade de parasitas. Além disso, é sabido que um conjunto de micro-organismos que povoam o intestino, que nós chamamos de microbiota intestinal, eles também podem produzir uma série de substâncias que impedem a multiplicação de micro-organismos patogênicos. Na imagem que foi publicada em 2014 na revista Nature Reviews Immunology, você consegue observar as diferenças estruturais que existem na pele de um roedor e também na pele humana. Observe que tanto a nível de epiderme, que é a camada mais externa, e a nível de derme, existem diferenças estruturais. A epiderme da espécie humana ela é bem mais espessa e observe também que a derme ela segue o mesmo parâmetro. Observe que os pelos que ascendem à epiderme, eles são bem mais juntos na pele do camundongo, enquanto que na dos humanos eles são bem mais espaçados. Além disso, observe que na epiderme, o conjunto de células imunes que estão presentes nesse compartimento ou nessa camada, existe uma quantidade proeminente de células de Langerhans e, além disso, de linfócitos TCD8. Mas na epiderme do camundongo, eu tenho uma considerável população de células T epidérmicas dendríticas, que é ausente na pele humana. Observe que a derme dos dois animais ela é repleta de um repertório incrível de células imunológicas que consiste em macrófagos, linfócitos TCD4, linfócitos TCD8, mastócitos e células linfóides inatas. Se você quiser compreender um pouco mais sobre a estrutura da pele e entender como ela funciona como um órgão do sistema imunológico inato, eu já tenho uma aula disso apenas sobre pele. Se você clicar nesse link aqui em cima ou no link da descrição, você consegue ter um aporte melhor sobre essa função da pele. Ocasionalmente, os patógenos conseguem ultrapassar as barreiras epidérmicas e então um conjunto de células não epiteliais que fazem parte do sistema imunitário inato é que vão comandar a segunda linha de defesa. Essas células, elas reconhecem os patógenos por proteínas que estão localizadas na sua superfície, que só existem patógeno, mas estão ausentes no hospedeiro. Como se trata de um conjunto de proteínas repetitivas, são denominadas de
padrões moleculares associados a patógenos, também conhecido como PAMPs. Os PAMPs estão presentes tanto na superfície dos micróbios, como também em substâncias secretadas por esses patógenos, como polissacarídeos e também proteínas. As proteínas que reconhecem os PAMPs são chamadas de receptores de reconhecimento padrão, também chamadas de PRR. Elas se ligam aos PAMPs, fazendo com que células como neutrófilos e macrófagos, que são células da imunidade inata, reconheçam esses determinados tipos de patógenos e os fagocitem. A fagocitose faz com que esses micróbios eles sejam levados aos lisossomos, sendo, portanto, destruídos posteriormente. Algumas dessas proteínas também podem estar voltadas para o lado citosólico e, nesse caso, esses tipos de proteínas vão reconhecer patógenos intracelulares como vírus ou até mesmo algumas bactérias intracelulares. Na imagem ao lado, você consegue observar uma grande quantidade de receptores de reconhecimento padrão que já foram caracterizados. Um dos principais e um dos mais conhecidos na imunologia são os receptores Toll-like. Você já se perguntou quais são os eventos que acontecem quando um patógeno invade o corpo de um organismo multicelular? Bom, a partir de agora eu vou contar para vocês de uma forma bem breve qual é a contribuição do sistema imunológico inato para a resposta inflamatória. Vale ressaltar que aqui será abordado de uma forma bem resumida e uma outra aula só sobre inflamação ela vai ser disponibilizada em breve. Então, assim que essa aula for publicada, eu vou colocar aqui o link no comentário e caso você queira entender um pouco mais sobre essa resposta inflamatória, assiste nosso vídeo. Bom, então o que acontece quando um patógeno ele invade o nosso corpo? Assim que o patógeno ele ultrapassa as barreiras físicas do nosso corpo, ele tem contato com uma série de células do sistema imunológico inato, como por exemplo neutrófilos ou até mesmo macrófagos de tecido. Isso faz com que uma série de PRRs que estão presentes na superfície dessas células sejam ativadas, caracterizando, portanto, a resposta inflamatória local. Essa resposta inflamatória ela deve estar associada a respostas vasculares e clinicamente, devido a isso, nós podemos observar pelo menos 4 sinais cardinais de inflamação, que são a dor, o vermelhidão, o calor e o inchaço no local. Inicialmente, os vasos que estão presentes próximos à região de injúria, eles ficam bem mais permeáveis a fluidos e a também proteínas, o que contribui com o inchaço do local e também com a chegada de uma série de proteínas que vão auxiliar as células do sistema imunológico na defesa do corpo contra esse patógeno. Essas proteínas elas exercerão uma série de funções importantes que podem inclusive causar danos na superfície do patógeno. Além disso, as células endoteliais que estão presentes no interior dos vasos sanguíneos começam a expressar uma série de proteínas que acabam contribuindo com a chegada de mais leucócitos para o local de infecção. Conforme você consegue observar na imagem, vejam que existem pelo menos 2 tipos de células que são predominantes no início da infecção. Essas células são chamadas de fagocíticas ou células que pertencem ao sistema imunitário inato e atuam por meio da fagocitose. Então, em um local de infecção, elas irão fagocitar tudo o que foi estranho ao corpo. Observe que inicialmente são os neutrófilos que são recrutados e posteriormente são os monócitos que dão origem aos macrófagos no tecido. Observe também que mais tardiamente os linfócitos poderão ser recrutados, onde deverão executar diversos tipos de funções, dentre as quais o envolvimento da resposta imune adaptativa. Além de contribuírem com a fagocitose, com a limpeza no local da infecção, os neutrófilos e também os macrófagos atuam estimulando ou produzindo uma série de fatores que permitem a estimulação da resposta inflamatória. Esses fatores podem incluir uma série de moléculas de sinalização lipídica, que inclui as prostaglandinas, e de moléculas de sinalização proteica, que inclui as citocinas. As citocinas proteicas mais conhecidas por estimular a resposta inflamatória é o fator de necrose tumoral, também conhecido como TNF, e também o interferon. Além disso, no local da infecção também é produzido uma série de quimiocinas que estimulará mais ainda a chegada de mais leucócitos no local da invasão. Além disso, uma série de interleucinas
que inclui interleucina 1, interleucina 6, interleucina 12 e interleucina 17. Ao mesmo tempo em que esses produtos solúveis são secretados, o sistema complemento é ativado, que consiste basicamente em um conjunto de proteínas plasmáticas que atuam sobre os patógenos, destruindo a sua membrana plasmática ou a sua parede celular, ou até mesmo opsonizando esses antígenos, o que facilitará o trabalho das células fagocíticas, como neutrófilo e macrófagos, marcando esses antígenos para a morte. Na tabela ao lado, você consegue observar uma série de citocinas e de outros produtos solúveis, produzidas e secretadas por uma série de células que estão envolvidas na resposta inflamatória. Observe que, além das células do sistema imune inato, outras células como os queratinócitos e as células endoteliais também são responsáveis pela liberação desses fatores. Veja que nem sempre um determinado tipo de fator ele pode contribuir para a resposta inflamatória, mas ele pode estar envolvido também na reconstrução de um novo tecido. Dentre esses fatores, a gente pode citar bem assim por alto o VEGF, também conhecido como fator de crescimento vascular endotelial. Ele é um fator que, como o próprio nome sugere, ele estimula o crescimento de novos vasos numa região de injúria do tecido, e o que pode contribuir, portanto, com a chegada de mais leucócitos ou até mesmo com a entrega maior tanto de oxigênio como também de nutrientes e também de mais produtos solúveis que podem estimular ou, em um evento mais futuro, inibir a resposta inflamatória. Em uma outra aula a gente discute em detalhes cada fator, mas nessa aula a gente só vai realmente discutir as características gerais da resposta imune inata. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês aprenderam alguma coisa, deixa o seu like, comenta, né? Se você também encontrou algum erro, também não deixe de comentar, beleza? Até mais, pessoal!